Mas o título da minha mensagem nessa noite, eu quero pregar, ensinar uma mensagem de Natal. Mas o título da minha mensagem é muito jóia. É Os Mendigos da Vida. Os Mendigos da Vida. Em Atos capítulo 3, versículo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: certo dia, Pedro e João, subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro lhe disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe havia acontecido. Nós temos que entender um pouquinho do contexto desse texto, contexto histórico, para nós compreendermos a história desse aleijado. Este aleijado, a Bíblia nos diz que todos os dias ele era colocado às portas do templo, a porta do templo chamada Formosa. Ele era colocado lá para pedir esmolas. Mas, saiba, ele desejava entrar no templo. Ele desejava entrar e cultuar a Deus. Ele desejava ir lá e dar as suas ofertas a Deus. Mas ele não podia, porque ele era aleijado. Ele era proibido de entrar no templo. Ele não poderia entrar em função da sua condição. Porque a religião lá dizia que ninguém com defeito poderia entrar no templo. E ele era cativo, ele era privado, ele era cerceado o direito da plena vida, do pleno exercício da sua vida. Ele era uma pessoa que vivia limitada, com uma série de situações que ele gostaria de fazer e não poderia fazer. E eu e você temos que entender quem são esses mendigos da vida nos nossos dias. Existem muitos mendigos da vida. E aí você temos que perceber quem os são. Não são somente aqueles que são no aspecto físico e vivem na mendicância, mas esse texto nos ensina sobre aqueles que, das suas mais diversas formas, vivem mendigando atenção, mendigando carinho, mendigando amor, mendigando uma posição, se sentem pessoas prejudicadas. Esse texto fala de pessoas que foram tripudiadas pelo diabo, pisadas pelo diabo, pelas pessoas que foram usadas, humilhadas, jogadas fora, pessoas derrotadas, rejeitadas. É isso que esse texto está dizendo. Esses paralíticos. O texto fala das pessoas que querem entrar em um projeto de Deus em suas vidas, mas não conseguem entrar. Pessoas que querem caminhar mais perto de Deus, querem caminhar na vida de Deus que tem para elas, mas elas não conseguem, se sentem sempre limitadas, se sentem tolhidas, se sentem amarradas. Pessoas que, em função das suas circunstâncias, dores e frustrações, se veem sempre numa posição inferior às outras. Pessoas que assumiram o papel de pedintes, de pessoas que chamam a atenção, pessoas que têm uma baixa autoestima, muito baixa autoestima, que consideram dignas de pena, compaixão, e vivem em prol de um pouquinho da atenção dos outros.
Mendigos da vida. Pessoas que têm para si que a vida é cruel, que a vida é limitada, que só na vida deles vai ter dor, tristeza, luta, sem nenhum momento de paz, sem nenhum momento de alegria, uma vida muito complicada, muito triste. Mendigos da vida. Mendigos da vida também são aqueles que têm uma imagem distorcida acerca da sua própria vida. Eles têm uma imagem pensando que está tudo bem, quando não está. É o que diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. O texto diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Quantas pessoas dizem isso? Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e estás nu. Mendigos da vida. Mas mendigos da vida são todos aqueles que tentam suprir seu vazio existencial, seu vazio interior, com coisas, ações e pessoas que não é Jesus Cristo. Esses são os mendigos da vida, que vivem mendigando pelos caminhos da vida. E eles sabem que tem um vazio dentro deles, e tentam preencher com coisas, tentam preencher com ações, das mais diversas ações. Alguns mergulham de cabeça no trabalho e não tem para nada. Alguns mergulham em ações das mais diversas formas. É interessante, nessa época de Natal ou Páscoa, sempre tem pessoas que com peso de consciência não tem que ajudar alguém. Eu tenho que ajudar alguém. Será que não tem alguém que eu tenho que dar uma cesta básica? Será que não tem alguém que eu tenho que levar uns panetone? Será que não tem alguém que eu tenho que dar um brinquedo? Sabe, tentando achar alguma coisa para que lhe dê um pouquinho de esperança, que aplaque a dor no coração. E outras pessoas ainda buscam resolver o seu vazio existencial com relacionamentos. Uma pessoa que toda hora está num relacionamento diferente. Ela espelha nos outros a realização da sua própria vida. Ela espera nos outros o suprimento do seu vazio existencial. E eu vou repetir: todo aquele que tenta suprir o seu vazio existencial com coisas, ações e pessoas que não é Jesus, é o mendigo da vida. Amém? São mendigos da vida. Eu e você temos que entender isso. E aí, amado, o segundo ponto que você temos que entender: não dê para os famintos aquilo que não vai matar a fome das pessoas. Não dê para o faminto aquilo que não vai matar a fome dele. Por exemplo, adianta você dar para o faminto, para ele saciar a fome, um pneu velho? Adianta? Vai resolver a fome dele? O pneu velho vai resolver a fome dele? Sim ou não? Não vai resolver. Não resolve. Adianta se você tem uma pessoa sedenta, cheio de sede, você dá 1 quilo de sal para ela, vai resolver o problema dela? Não. Não resolve o problema dela. Se você tem uma pessoa que está todo ferido e machucado emocionalmente, adianta ela entrar em outro relacionamento? Não. Não vai resolver o problema dela. Mas por mais que o mendigo ele queira aceitar essas coisas, pensando que talvez resolva o problema dele, não vai resolver, nem amenizar os problemas dele. O mendigo desse texto, ele estava buscando algo para amenizar a sua dor. Ele não estava buscando mais a solução do seu problema. E agora preste muita atenção. Esse mendigo, ele viu Pedro e João passando, e ele estendeu a mão. O que ele queria de Pedro e João? Moedas. Mas as moedas iam resolver o problema dele? Não. Ia fazer com que ele andasse, que ele saísse daquela situação? Não. Não ia resolver. Por quê? E aí você temos que prestar atenção em algo. Muitas vezes tem situações das nossas vidas, problemas delicados, sérios,
áreas da nossa vida, tanto emocional como física, muitas vezes, que nós nos acostumamos tanto em ter esse problema, que nós nos adaptamos a ele, nos conformamos com ele, e não vivemos a vida plena que nós temos direito de viver. E vivemos de migalhas. Ele estava lá paralisado. E ele viu Pedro e João andando. E Pedro e João, o que eles deram para ele? Prata e ouro? Não. Eles deram aquilo que verdadeiramente ele precisava. Mas ele havia desistido disso. Ele havia desistido de buscar em Deus, de buscar a solução para os seus problemas. Ele simplesmente decidiu que haveria de sobreviver, não mais viver. E quantos de nós muitas vezes estamos apenas sobrevivendo, administrando problemas, e esquecemos da vida que Deus nos dá. Amados, prata, ouro e pessoas não são capazes de produzir vida, esperança e libertação. Coisas não vai resolver a sua vida. Algo que você temos que entender. Quando você vai conversar com alguém e você quer ajudar alguém, a maior ajuda que você pode dar por uma pessoa é Jesus Cristo. Amém? A maior ajuda. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso olhar é eternamente terreno, humanista. Porque geralmente você vê uma pessoa lá, bem-sucedida economicamente, uma família estável, e você diz, ela tem tudo, só falta Jesus. E você vê lá o pobre, o maior perrengue, vive enrolado, e ele tem Jesus. Quem é a pessoa mais abençoada? O que tem Jesus ou que não tem Jesus? Por que então que a gente só vai pregar o evangelho para o pobre e não para o rico? O que as pessoas precisam é Jesus. O que tirou o paralítico daquela situação não foi ouro, não foi prata, foi Jesus. Quem vai tirar as pessoas da situação de paralisia que elas estão da sua própria vida é Jesus Cristo. Amém? Tem áreas da sua vida que estão paralisadas, que você vive mendigando na sua vida. Quem vai resolver isso chama-se Jesus Cristo. Mas algo que eu quero dizer para você, não se conforme com algumas situações da sua vida. Não se conforme. Busque a Deus. Deus, eu quero isso. Deus, o Senhor pode transformar a minha vida. O Senhor pode mudar. O Senhor pode. O Senhor pode mudar a sua causa. O Senhor pode. Deixe de tentar preencher com coisas aquilo que só Jesus pode preencher na sua vida. Só Ele pode preencher. E eu e você temos que oferecer Jesus. Jesus resolve o caminho. Jesus tira as pessoas da mendicância. Jesus. Mas nós estamos falando de Natal. Estamos numa semana de Natal. E eu e você temos que entender o porquê Deus Pai teve que enviar Jesus. Às vezes nós não entendemos e não pensamos. Você já pensou, por que Jesus teve que vir ao mundo? Será que ele se cansou do céu e quis dar uma banda na terra? Será? Quis dar um rolezinho na terra? Será que ele não tinha nada mais importante para fazer? Por quê? Ele teve que deixar toda a sua glória, toda a sua majestade, sabe? Ele era Deus. Vir a este mundo, se fazer um homem como eu e você. Você consegue imaginar Jesus lá no céu, sentado no seu trono de glória? No seu trono de glória, dizer, e eu vou me fazer homem. E eu vou me fazer nenê, fazer cocô na calça, xixi na calça. Para ter comida eu vou ter que gritar. Você consegue imaginar? Mas ele passou por isso. Será que ele não tinha nada mais importante para fazer, para se humilhar dessa forma?
Por que ele fez isso? Porque o ser humano sem Jesus, ele é mendigo da vida. O ser humano sem Jesus, ele é um mendigo da sua própria existência. Não existe vida, não existe esperança, ele é paralisado com a vida. Por isso Deus Pai, Filho e Espírito Santo disseram: Jesus, eu vou se fazer homem, porque eu quero tirar o homem da mendicância. Eu quero dar ao homem esperança, eu quero dar ao homem vida, eu quero dar ao homem um motivo de existência. Por isso é Natal. E aí você temos que entender isso, amado. Jesus não veio dar um rolezinho na terra. Ele veio para que o homem deixe de ser mendigo da vida, tripudiado e pisado pelo diabo, massacrado, vivendo uma vida desgraçada, como é qualquer vida sem Jesus. Por isso Jesus veio a este mundo. E aí você temos que entender isso e colocar isso como sendo um valor central nas nossas vidas. Central. Cada pessoa que você olha ao seu redor, você precisa colocar talvez isso na sua mente, no seu coração. Qualquer pessoa que você olha ao seu redor, e não tem Jesus, é um mendigo que está morrendo. É essa a visão que você tem que ter. Está lá, maltrapilho, catingando, com a mão estendida, querendo algo de você. Essa é a situação dessas pessoas. Nós temos que entender isso. Temos que entender isso. E as pessoas estendem a mão pedindo ouro e prata, porque elas não sabem o que elas precisam. Elas não sabem. E daí Pedro e João, ele diz: prata e ouro eu não tenho. Aleluia, ainda bem que eles não têm. Hoje tem muita gente que dá prata e ouro porque não tem Jesus, né? Mas pula. E ele diz assim: prata e ouro eu não tenho, mas a que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levante e anda. Mas aí você temos que oferecer Jesus para as pessoas. Jesus transforma. E se você pega um texto da palavra de Deus, e quando falamos de Natal, em Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Isaías 9, versículo 6. Mas saiba, Jesus vai levar você a uma nova dimensão da sua vida. Para as pessoas, uma nova dimensão. Um novo padrão de vida. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quem é esse? Quem é? Jesus. Esse é Jesus. Muitas vezes você diz: quem é Jesus? Está aqui, ó. Ele é um menino, nos nasceu. Amado, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus de Nazaré, o Cristo. Ele nasceu menino. Cresceu, aleluia, e não é mais o menino Jesus. E se tornou nosso Redentor. Ele tudo suportou e venceu a nossa luta. Ele nos deu a plena vitória. Ele nasceu por nós, para nós. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho unigênito de Deus. Ele diz assim: um filho nos foi dado. Que filho? Deus nos deu o seu único filho. Para quê? Para que eu e você nos tornássemos filhos dele, tal qual Jesus é. Aleluia. Mas da mesma forma como Jesus é filho, e a Bíblia nos diz que o unigênito se tornou primogênito. Aquele que era único, veio a este mundo, por nós, morreu na cruz, em meu lugar, ressuscitou no terceiro dia, para que todo aquele que crer em Jesus, se torne o que de Deus? Filho de Deus. Você devia aplaudir a Jesus agora. Aleluia, filho de Deus. Mas aí você temos que entender algumas verdades e nós não entendemos. O diabo, ele tripudia tanto a nossa mente, que a gente não entende algumas declarações que a Bíblia nos dá.
Não existe nada maior, mais relevante, mais importante, mais precioso do que o título de ser chamado Filho de Deus. Nada maior. Nada. E o Filho nos foi dado para que eu e você nos tornássemos filhos, tal qual Jesus é. Filho. Mas aí você temos que entender que somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. E quando nós temos que celebrar a vida, nós temos que celebrar, eu sou filho de Deus. Amado, saiba, você como filho de Deus tem mais status que anjo. Eu fico horrorizado quando tem crente adorando anjo. Quando tem crente, tem um anjo, eu estou todo arrepiado. E o anjo está aí para te servir. Você é maior do que ele diante de Deus. Você é mais importante. Você é maior em honra, em glória, do que qualquer anjo. Porque você é filho de Deus. Você é filho dele. Você é filho de Deus. Um filho nos foi dado. E o seu nome, o que ele faz? Ele é o maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro, se eu andar com Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você quer encontrar a Deus Pai? Eu e você temos que andar em Jesus. Jesus é o caminho, não é um caminho, é o único caminho. Mas quando as pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus, é mentira. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. E é verdade o ditado popular que diz, para baixo todo santo ajuda, é verdade, para cima só Jesus. Não, mas é só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Quer o caminho? É Jesus. Não existe caminho alternativo. Não existe. É Jesus. É Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Ah, mas eu busco a Deus do meu jeito. Não, é do jeito de Deus. Você não é maior que Deus para definir como deve buscar a Ele. Deus definiu um jeito, é através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Amado, saiba de uma coisa, tudo aquilo que está fora de Jesus é mentira. Tudo aquilo que está em Jesus é a verdade. Tudo aquilo que está fora de Jesus é mentira. Não é assim. A verdade está em Jesus. E você temos que entender isso. Você quer andar na verdade? Ande com Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Só existe vida em Cristo Jesus. Por quê? Nós temos que entender uma coisa, amados. Você é um ser essencialmente o quê? Espiritual. Você é um ser eterno. Você sabia disso? Diga à pessoa que está do seu lado, você é um ser eterno. Você é um ser eterno. A Bíblia nos diz que nós nascemos em Deus e vamos ser, e o nosso destino, onde nós vamos definir? O caminho para a vida está onde? Em Jesus. Você quer passar a eternidade aonde? Se você é um ser eterno, com o chifrudo, com o capeta ou com Deus? É a pergunta que você tem que responder. A eternidade, você quer passar com quem? Com o chifrudo? Cheirando bafo de enxofre? Quer isso? Não. Ninguém quer. Mas existe um caminho. É Jesus. É do jeito dele. Não, mas pastor, mas é do meu jeito, assim. É do jeito dele. É em santidade, é em graça. Mas com Deus não tem pecado. Pecado com Deus não fica. É do jeito dele. É o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Do jeito de Jesus. Aonde você quer passar a eternidade? Com quem? Com Jesus? Você deseja isso? Então, amados, acerte o seu passo. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus nos diz, ninguém chega ao Pai, a não ser por mim. Ele é o caminho. Pense da seguinte forma,
tudo aquilo que você faz, que Jesus não pode estar junto, isso está te levando para o inferno. Tudo aquilo que você faz, que Jesus não pode estar com você naquele momento, isso está te levando para o inferno. Ai, Jesus! Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você não está andando no caminho com Ele, você está indo para o outro caminho. Ai, é Natal. Lá, 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 lá. Jesus de Nazaré, o Cristo, Ele é Deus forte. Aleluia. Mas você não precisa ser forte. Crê em Deus que já é forte. Mas Jesus, Ele é forte. Ele fez de você uma pessoa forte. Diga a pessoa que está do seu lado, você é forte. Ah, mas eu não consigo. Você consegue. Fortaleça em Deus. Sabe por que muito crente é fraco? Que tem crente fraco. Eu estava decidindo me pegar leve hoje, Natal, assim, mas eu tenho que falar umas verdades. Amado, sabe por que crente é fraco? Não ora, não lê a Bíblia, não busca Deus. Claro que vai ser fraco. Não tem vida espiritual. A sua vida com Deus é espiritual. É espiritual. Mas você na sua vida não faz nenhuma ação espiritual. Quem vai estar vencendo? A sua carne é fraca. A Bíblia nos diz, Jesus nos diz, né? Jesus estava lá no Getsemane, e padecendo e suando sangue, tamanha dor, e angústia, daquilo que ele estava ali na frente lhe previsto, que lhe previa, morrer na cruz. E ele voltava e dizia para os discípulos, a carne é fraca. Eu não falava isso? Mas o que ele fazia quando a carne era fraca? Ele se deixava levar pela carne? Ele fez o quê? Ele voltou para a oração. E Jesus se deixou vencer pela carne, ou ele fez aquilo que ele devia fazer? Ele deveria fazer. Ele é Deus forte. Mas quando eu e você buscamos a Deus, eu e você vencemos qualquer coisa. Vem qualquer coisa. Vence. Você vence, você vence, você vence. E há uns dias atrás eu ministrei sobre isso. Sobre como é que você vence. Mas você pode vencer e aquela luta simplesmente desaparece. Você vence. Você vence. Você pode vencer e começar a luta e você vence. Ou então, você vence depois de lutar, você luta, a luta vem, e você está todo lanhado, como diz alguns, assim, todo apanhou de tudo quanto é lado, mas você sai do outro lado vitorioso. Você vence. Mas saiba de uma coisa, independente da situação, se você ficar em Deus, você sempre vai vencer. Porque Ele é Deus forte. E como você é filho dEle, Ele fez de você uma pessoa forte. E como é que você se torna forte? Só levantando o pezinho de 200 gramas? Pega o seu celular e fica, vou ficar forte. É assim? Não. Deus, Ele é Pai, Ele quer que você seja forte. Por isso Ele permite algumas lutas, para que você se torne forte. Forte. Jesus, Ele é forte. Pare de mendigar com a vida, amados. Ai, eu sou fraquinho, eu sou pobrezinho, ninguém cuida de mim, ninguém olha para mim. Pelo amor de Deus. Você é filho de Deus, não do capeta. Filho de Deus não é mendigo, filho de Deus é filho. Tem necessidade, tem às vezes, mas você não fica mendigando, você sabe quem você é. Que daqui a pouco Deus vai suprir a sua necessidade e você vai vencer. Ponto. Mas você em todo tempo você adora Ele, porque Ele é Deus. Jesus de Nazaré, Ele é o Pai da eternidade. Ele é o único capaz de te dar vida eterna. O Filho se nos deu, e Ele será Pai da eternidade. Você quer viver a eternidade com Deus? É com Jesus.
Mas esse é o pacote Natal, esse é Jesus. Jesus veio a este mundo para eu ter vida eterna com Deus, não vida eterna com o diabo. Que você vai ter vida eterna, você já tem, porque você é um ser eterno, você é um ser espiritual. Mas em Jesus, Ele abriu a possibilidade de ter a vida eterna com Deus. E depois a Bíblia nos diz que Jesus de Nazaré, o Cristo, Ele é o príncipe da paz. Ah, pastor, que paz é essa? Eu não estou brigando com ninguém. Sabe que a maior guerra que existe, a maior guerra que existe, a maior confusão que existe, a maior cisão, separação, divórcio que existe em todo o universo, chama-se Deus e o homem. O negócio chamado pecado criou entre Deus e o homem uma divisão enorme. Estão separados. A palavra de Deus nos diz que nós somos inimigos de Deus. Fomos feitos seus inimigos. Por quê? Por um negócio do inferno endemoniado chamado pecado. Cada vez que o ser humano opta por pecar, ele está se tornando, eu quero ser inimigo de Deus. É o que diz a Bíblia. E em Jesus, eu tenho o quê? O perdão dos meus pecados. Daí de inimigo de Deus, Ele me transporta para o seu reino, e eu me torno filho de Deus. Aleluia. Essa é a paz que Deus me dá. Não é ausência de conflito. Amados, a Bíblia diz que nós vamos ter confusão. Você quer seguir Jesus? Saiba, você vai ser perseguido. E muitas vezes pelos dentro da sua própria casa. É pai, é mãe, sogro, sogra, irmão, cunhado, amigo. Você vai ser perseguição, o que diz a Bíblia. Então não queira viver aquilo que a Bíblia não diz que você vai viver. Saiba, no reino de Deus, você quer seguir Jesus? Você vai ter problema. Você quer viver em quê? Com paz com Deus, aleluia. E sabe o que é tremendo? Quando você abre mão, muitas vezes, você não abre mão da sua fé, por amor a Jesus, mesmo que todos os seus parentes façam reunião familiar contra você, dizendo que você abandonou, entre aspas, a religião dos seus pais. Tem muita gente que faz reunião assim. E você disse, eu não abro mão, eu quero Jesus. Saiba de uma coisa, Deus é fiel, e aqueles que te perseguiram, vai passar algum tempo, vão dizer, eu quero aquilo que você tem. Aleluia. Isso é Jesus, príncipe da paz. Ele perdoa os teus pecados. Sabe aquele teu pecado que muitas vezes te assola, te faz perder o sono, te deixa como às vezes depressivo, te deixa com dor, te deixa com angústia. Você não se perdoa. O Jesus vem e perdoa completamente o seu pecado. Aleluia. Mas não existe nada maior do que eu e você temos o perdão dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque para eu e você temos o perdão dos nossos pecados. Um Deus teve que se fazer carne e derramar o seu próprio sangue. É grande isso. Então eu não posso pisar no sangue de Jesus e pecar deliberadamente. Ele me deu perdão. E sabe o que é mais tremendo ainda? Agora, através de Jesus, eu tenho a possibilidade de, da mesma forma como Deus me perdoa, eu posso perdoar as pessoas. Aleluia. Eu posso perdoar as pessoas. Perdão. Perdoar. Quando você ora a oração do Pai Nosso, você ora dela desde criança, e você lê a palavra de Deus, quando você pega lá a oração, você diz, Pai, perdoa os meus pecados, assim como, da mesma forma, como eu perdoo quem me tem ofendido. Que liberdade você dá para Deus? Deus usa comigo o mesmo peso que eu uso com os outros. E Deus, o Senhor diz o que é para você? Perdoe, 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 perdoe. Mas é difícil, é difícil. Ninguém esquece algo que é duro, que causou dor, mas perdoe. Em primeiro lugar, por obedecer a Deus. Em segundo lugar, para você não ir para o inferno. Tem uma história, deixa eu contar uma historinha para vocês. Teve um pastor na África, e ele tinha uma conferência, numa outra cidade onde ele morava. E antes de viajar, ele teve uma discussão com a sua esposa, uma discussão
Uma discussão séria. E sabe aquele negócio assim, quando os dois ficam bicudos, cada um vai para um lado, sabe? E ele pegou, se trancou no quarto, não quero falar contigo hoje. E ela foi lá, bateu na porta, não quero, não quero. E no outro dia cedo ele se levantou e foi viajar. Foi na conferência, foi no congresso, sóio. Na volta ele sofreu um acidente. E ele veio a falecer nesse acidente. Isso é um fato verídico. Pastor Daniel, alguma coisa lá da África. E ele veio a falecer. E avisaram a esposa, e a esposa não se conformou com aquela ideia do falecimento. E ela buscou de todas as formas ressuscitar o seu marido. Ressuscitar o seu marido. Mas nesse inteirinho de morte do marido, o marido é levado ao céu, ele vê na ambulância, ele sai do corpo dele, ele vê o corpo dele estendido, a esposa dele chegando, chorando, e vem 2 anjos buscando ele e leva ele. E leva ele. E aí quando levam ele está e dão a ele um caderno, dizendo, anote tudo que você vai ver. Anote tudo. E ele começa a anotar, e os anjos vão, mostra ele o céu, caminha, mostra alguns lugares. E de repente, os anjos chegam para ele, agora eu quero te levar no lugar onde você vai ficar. Onde você vai ficar. E lá tem eles entram no portão chamado Hades, inferno. Um lugar de tormento, de dor, sim. Mas, o que eu estou fazendo aqui? Não é o meu lugar. Eu sou cristão. Não, o seu lugar é aqui. Mas como isso? Eu sou pastor. Não, o seu lugar é aqui. Mas como assim? Eu confessei a Jesus. Eu pedi o perdão dos meus pecados. O meu lugar não é aqui. O seu perdão, não, o seu lugar é aqui. Mas por quê? Você que perguntou, então deixa eu falar. Lembra-se do dia antes do seu acidente, que você e a sua esposa tiveram um desentendimento sério, e ela foi até no quarto, queriam acertar a situação, e você não acertou aquela situação. Por causa disso você está aqui. Você não liberou perdão para ela. E o seu lugar é aqui. E o anjo pegou e o deixou ele. Mas a mulher, enquanto o marido estava tendo essa experiência, a mulher não se conformou com a morte do marido. E ela foi para uma conferência. Ela descobriu que naqueles dias, era na Nigéria, havia uma conferência de um homem de Deus chamado Reinhard Bonk. E ela levou o seu marido morto, 4 dias morto nessa conferência. Tirou, levou o caixão, moveu tudo lá, 4 dias morto. Levou para essa conferência. Avisaram, deu o maior tumulto. Imagina, a conferência tinha milhões de pessoas nessa conferência. Ela coloca lá embaixo, debaixo do altar, do palco, que depois ele vai lá para orar. E pegou a equipe dele, foi lá e começou a orar pelo homem. 4 dias morto. Já tinha atestado de óbito, já tinha tudo, e já estava no inferno. E começaram a orar por ele. Começaram a orar por ele, começaram a orar por ele, começaram a orar por ele. E pela graça e misericórdia de Deus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E a primeira coisa, quando ele ressuscita, ele pergunta, cadê o meu caderno? Cadê meu caderno? E aí ficou procurando o caderno, que o anjo tinha dado o caderno para ele, cadê meu caderno? Ele estava meio perdido, ele voltou, cadê meu caderno? Cadê? Daí ele entendeu que o caderno era a sua própria consciência. Daí ele percebeu que ele tinha voltado à vida. Ele tinha voltado à vida. E a primeira coisa que ele fez, a esposa estava ali na sala, ela falou o nome dela, me perdoa. Me perdoa. E agora, eu conheço um pastor amigo meu da aba, e ele conversou com ele, ali na África, umas outras conferências do Bonk. Está vivo até hoje o pastor Daniel. E ele fala que quando dá algum entreveiro em casa, alguma coisa, só que ele faz, ele sai correndo. Eu não vou ficar sem perdoar, eu não vou ficar sem resolver as minhas coisas, porque eu quero estar com meu Deus. Mas o reino de Deus, ele é real.
E com a lei de Deus não se brinca. Por isso Jesus veio a este mundo. Por isso ele morreu na cruz. Por isso ele se tornou o príncipe da paz. E eu e você temos que entender isso. Ver sabe? E ter isso como, com Deus não se brinca. Natal não é Papai Noel, Natal é Jesus Cristo. Ele é a vida. A vida não está no bom velhinho, está em Jesus. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Mas depois de eu e você resolvermos a nossa situação dos pecados com Deus, Deus vem e nos enche da sua própria vida. Daí, amados, aquela inimizade que havia entre eu e Deus é resolvido. E Deus diz: vem, filho meu. Aleluia. E o texto que eu quero terminar diz o seguinte, em Lucas capítulo 2, versículo 10, nem coloca, Flávio, preste atenção. Mas o anjo lhe disse, quando Jesus está sendo anunciado: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra, aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Aleluia. Esse é Jesus, o presente de Deus. Mas Jesus nasceu para tirar todos os homens da situação de mendigos da vida e torná-los participantes da vida gloriosa que Deus preparou para cada um de nós. Você recebe essa vida? Você recebe esse Jesus? Vamos se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante. Aleluia. Eu não sei como está toda a sua vida. Eu não sei de qual forma você está comemorando esse Natal. Não sei. O Senhor o sabe. Mas talvez tenha áreas da sua vida que você está mendigando. Você está paralisado. E eu quero dizer para você: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Feche seus olhos, não se distraia agora. Não se distraia agora. Talvez tenha situações da sua vida que você hoje precisa liberar perdão. Talvez tenha situações da sua vida que você tem brincado com um pecado e você tem que tomar o firme propósito de dizer: eu não quero mais brincar com o pecado. Eu não quero passar a eternidade com o diabo. Eu quero passar com Deus. Talvez você tenha vivido a sua vida com traumas, com incertezas, com a baixa autoestima, e isso tem impedido que você viva plenamente a vida de Deus na sua vida. E Ele está aqui nessa noite dizendo: filho, filha, levante e anda. Levante e anda. O Senhor Jesus, Ele nasceu para te dar vida. Vida, 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 vida. Natal é vida. E eu e você devemos parar de brincar de crente, brincar de igreja, mas dizer: eu quero Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Não mais pela metade, mas eu quero 100%.
em todas as áreas da minha vida. Eu quero Jesus. Espírito Santo, tu estás aqui. Espírito Santo, tu estás aqui. Aleluia. Tu conheces cada coração, e o Senhor está passando diante de cada coração agora. Diante de cada coração. E o Senhor tem olhado cada coração e dizendo: filho, filha, levante ano, as minhas mãos estão estendidas para você. Oh, Espírito Santo. Ei, 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 ei. Eu quero fazer uma oração por você. Talvez você já aceitou a Jesus, um Jesus. Mas hoje, depois da forma como eu lhe transmiti essa palavra, talvez você diga: eu preciso desse Jesus por completo, para transformar todas as áreas da minha vida. Eu não quero mais mendigar pela minha vida, e eu quero viver plenamente aquilo que Jesus tem para mim. Eu não quero mais reter perdão de ninguém, porque eu quero ser completamente perdoada. Eu quero perdoar as pessoas. Eu quero ter paz com Deus. Eu quero ter a força para vencer em cada instante. Eu preciso disso. E eu quero fazer, você fica com os olhos fechados, eu quero fazer um voto não, mas uma pergunta para vocês, se você deseja isso. Se você deseja receber no seu coração, plenamente, a esse Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz na sua vida, e dizer: eu me arrependo como eu tenho vivido, e eu quero viver a vida plena que Deus tem para mim. Se você deseja dar esse salto, abrir mão da vida que você tem levado e se entregar completamente a Jesus, e não importa quanto tempo você está em igreja, não estou falando disso, estou falando daquilo que eu falei, acabei de pregar. Se você quer receber isso, faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? E se eu preciso desse Jesus desse jeito? Tem alguém? Não se constranja, é um ato para Deus, sua vida ser completamente transformada. Pega a sua mão bem alto. Tem alguém? Tem. Jesus quer te dar a paz. Jesus quer mudar a sua história. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Mais uma vez eu quero liberar você. Você diz: eu preciso desse Jesus. Pega a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Amém. Aleluia. Às vezes, ei Jesus, nós vamos cantar um cântico. E enquanto nós estivermos cantando, eu sinto que tem algumas pessoas que têm necessidades, principalmente em áreas de baixa autoestima e áreas de dificuldade de perdão. Se você deseja hoje, não amanhã, hoje, uma libertação disso, nós queremos orar por você. Eu queria pedir que você viesse aqui à frente. Nós vamos estar cantando. Enquanto estivermos cantando, eu queria que você viesse aqui. Os pastores, Raquel, Paulo, Ari, Flavinho, deixa pode vir. Nós queremos orar por vocês. Queremos orar por vocês. Sim, Jesus. Tem mais alguém? Pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. Só um abracinho, não ore ainda, eu já vou orar, tá? Oh.
O Senhor quer curar o seu coração hoje. O Senhor quer te dar um novo coração. Espírito Santo, Tu estás aqui. Tu conheces cada um desses meus irmãos e irmãs. Tu conheces. Senhor, e agora eu vou nesses casos, em cada um deles está. E eu declaro agora, Senhor, e seja tirando toda dor, tirando toda ferida. E eu declaro, Senhor, um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo onde que acabou a mendicância da vida, mas áreas, Senhor, onde que o Senhor estará reinando. Eu declaro agora, Espírito Santo de Deus, só o Senhor tem liberdade aqui. E eu declaro, Senhor, que tudo aquilo que prendeu a história desses meus amados está sendo agora liberado e solto em nome de Jesus. Senhor, que eu declaro sobre cada um dos meus irmãos, Senhor, que eles venham crescer no Senhor. Senhor, eu declaro sobre cada um deles que eles venham crescer em Te conhecer. E eu declaro, Espírito Santo, esteja gerando sobre cada um deles fome e sede por mais de Ti. Senhor, que a cada dia eles tenham mais absoluta convicção e fé daquilo que são em Cristo Jesus, que são filhos de Deus. E como filhos somos herdeiros. E como herdeiros somos abençoados de Deus. Senhor, como Teus filhos, o diabo não pode nos tocar. Senhor, eu abençoo cada viagem. Senhor, os familiares com vida. Senhor, eles já são abençoados por Ti. Senhor, mas o meu desejo, como ministro do Evangelho, é que surpreenda ainda mais os meus amados, com a Tua infinita bondade. Senhor, e que eles sejam em tudo prolíferos, prósperos. Senhor, que eles venham nesses dias frutificar o Teu Evangelho, através das suas vidas. Senhor, e que haja, Senhor, muitos novos nascimentos, através da vida dos meus irmãos nesse tempo, em o nome do Senhor Jesus. Abençoe cada casa, cada irmão que estará viajando, guarde a ida, a volta. Senhor, guarde os seus veículos, Senhor, os meios de transporte que eles estarão fazendo. Senhor, guarde os seus bens aqui nessa cidade. Senhor, guarde em todo o tempo. Senhor, tudo isso para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém.